Você não consegue parar de imaginar o que deveria ter dito? Se você faz isso, deixa eu te contar o que seu cérebro está realmente fazendo. E não é autocrítica. Todo mundo acha que ficar reescrevendo conversas na cabeça é fraqueza. A ciência descobriu que é mecanismo de proteção social. E tem um nome francês que explica tudo. L'esprit de l'escalier. Traduzindo, o espírito da escada. É aquele momento quando você já saiu da conversa, está literalmente na escada, e aí vem a resposta perfeita. Mas por que isso acontece? Porque durante a conversa, seu cérebro estava ocupado demais. Ele estava lendo linguagem corporal, monitorando o tom de voz, calculando hierarquia social, tentando não parecer ameaçador e ainda tentando formular palavras. Não sobra espaço cognitivo para a resposta perfeita. Só depois, quando o perigo social passa, quando o cortisol baixa, quando você está seguro. Aí o cérebro relaxa e libera a resposta. Tarde demais. Sabe aquele momento? Você está no chuveiro, ou dirigindo sozinho, ou deitado olhando para o teto, e do nada vem aquela conversa de 3 dias atrás. Você sente o sangue subir para o rosto, as mãos fecharem, a mandíbula travar, como se você pudesse voltar no tempo e dizer aquilo. Mas não pode. Então você fica ali, reescrevendo, ensaiando, corrigindo. 20 versões da mesma frase. E nenhuma delas serve para nada, porque a conversa já passou. Mas o seu cérebro não liga, ele precisa resolver. Porque aqui está o segredo. Essas reescritas mentais não são sobre aquela conversa, são sobre a próxima. Pensa comigo, você não controla o que o outro diz, não controla como ele reage, não controla se ele te entende. O mundo social é caótico, mas na sua cabeça você tem controle total. Ali você pode pausar, voltar, testar 10 respostas diferentes, ver qual soa melhor. É como um simulador de interação social. E aqui entra o plot twist. Estudos mostram que pessoas que fazem isso, que ensaiam mentalmente, tendem a navegar interações futuras com maior preparação, porque o cérebro não está te torturando, ele está te treinando. Tem mais. Pesquisas sobre ensaio mental e preparação social descobriram algo fascinante. Pessoas que ruminam sobre conversas passadas tendem a desenvolver maior preparação para interações futuras, porque esse mesmo mecanismo de rotar cenários está relacionado com processos de antecipação social. Sabe aquela pausa estranha, aquele tom que mudou, aquela palavra que ele escolheu? Você percebe. Enquanto todo mundo segue em frente, você está decodificando. E isso não é defeito, é sensibilidade aumentada a padrões sociais. É o cérebro dizendo, olha, tem algo aqui que a gente precisa entender, porque se você entender agora, você se protege depois. Então, para de achar que isso é problema. A cultura te vende que você deveria ser espontâneo 100% do tempo, confiante sem pensar, responder na hora, sempre. Mas e se não? E se a sua força não é a rapidez, mas a profundidade? E se você não precisa ser o mais rápido, mas o mais preciso? Você não está lento, você está processando. E isso não é fraqueza. Mas tem uma linha, e você precisa reconhecer quando cruza. Uma coisa é revisar uma conversa para aprender, outra coisa é revisar para se punir. Faz essa pergunta: isso te prepara ou te paralisa? Se depois de reescrever você entende o que poderia fazer diferente, se sente mais preparado, aprende sobre o outro, está saudável. Mas se você sai se sentindo inferior, evita a pessoa, perde o sono, se tranca em casa, virou armadilha. E talvez seja a hora de conversar com alguém. Porque o problema nunca é pensar demais, é pensar sozinho demais. Aqui vai um exercício. Da próxima vez que vier o "eu deveria ter dito", faz isso. Anota a frase que você queria ter dito, literalmente, no celular, no papel. E embaixo responde: o que isso ia mudar? Às vezes, a resposta é nada, e aí você percebe que a conversa já estava ok. Outras vezes, a resposta é tudo, e aí você sabe o que precisa dizer agora. Se for importante, manda mensagem. Ei, fiquei pensando, queria ter dito X. Coragem não é dizer na hora, às vezes é dizer depois. Se você tem esse tipo de mente que não aceita a superficialidade, inscreva-se. Porque o próximo vídeo vai falar sobre algo ainda mais profundo.
Por que algumas pessoas conseguem ler emoções em silêncios e como isso te torna mais empático, mas também mais vulnerável. Você não vai querer perder. Mas antes de ir, me responde uma coisa. Aquela frase que você não disse, você está guardando ela por medo ou porque no fundo você já disse tudo o que precisava? Pensa nisso, e no próximo vídeo eu vou te mostrar por que o silêncio diz mais que palavras e como você pode usar isso a seu favor.